O Coletivo Popular Judete Zilli prepara e comemora nessa semana o 100º aniversário do nosso querido escritor, pedagogo, Paulo Freire. Paulo Freire foi considerado patrono da educação brasileira. Completaria um século de vida ontem, domingo, e as redes sociais ficaram bem bonitas ontem, né? Tenho certeza que todo mundo gostou e aprovou bastante. Paulo Freire recebeu o título em reconhecimento ao seu método pedagógico que revolucionou a prática educacional ao propor uma educação horizontalizada, anti-autoritária, com desenvolvimento do senso crítico e a serviço da transformação social. Em 63, executou um notório projeto de alfabetização de mais de 300 adultos em 40 horas, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. Ali fora tem alguns painéis que explicita isso em forma de cordel. Acredito que vale a pena vocês darem uma olhada na saída. Defendendo que uma pedagogia da libertação deveria substituir a pedagogia da dominação. Freire publicou dezenas de livros, é doutor honoris causa em pelo menos 35 universidades pelo mundo e é referência para a formação de professores. E por que celebrar Paulo Freire em pleno 2021? Não há dúvida de que Paulo Freire deu uma grande contribuição à educação para a justiça social e para a dialética da educação. A pedagogia autoritária e seus teóricos combatem suas ideias justamente pelo seu caráter emancipatório e dialético. Seja como for, aceitemos ou não as contribuições pedagógicas, Paulo Freire constitui um marco decisivo na história do pensamento pedagógico mundial. Como podemos pensar Paulo Freire hoje, mediante os movimentos sociais? Diz Moacir Gadotti: desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida, explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher, não estarei ajudando meus filhos a ser sérios, justos e amorosos da vida e dos outros. Com essas palavras, nós abrimos a semana em comemoração aos 100 anos de Paulo Freire, em uma pedagogia, em uma educação para a libertação. Para isso, eu convido agora, para dar as saudações dessa noite de hoje, o nosso companheiro representando essa Casa Legislativa, o vereador França. Boa noite, Judete. Boa noite a todos e a todas. Importante, Judete, o dia de ontem, né? E parabenizo você, seu gabinete, pela iniciativa. Não poderia deixar de estar aqui essa noite, nessa homenagem ímpar, né? Eu tive, em 82, um curso em São Paulo. Na época eu estava no Partido dos Trabalhadores. Eu tive a honra, nesse curso, de ter palestras com Paulo Freire. E guardo até hoje as palavras dele naquele curso. Acho importante, mais importante ainda, essa homenagem nesse centenário, no momento que nós estamos passando. Um momento que é de reflexão, um momento que a gente precisa estar juntos aos movimentos, às pessoas que acreditam na democracia, que acreditam na transformação social. Eu acho que é isso que Paulo Freire nos deixou e acho que nós temos que abraçar para juntos buscar uma nova sociedade. Parabéns mais uma vez a todos e um bom evento para você e para todos durante esta semana. Obrigada, vereador, e a gente aqui tem que agradecer a participação de cada um e de cada uma nessa noite.
Gostaria de convidar para fazer parte da nossa mesa dialógica hoje, dessa mesa que não é redonda, mas que cumpre hoje esse papel circular de referendar a educação e de socializar os diversos saberes. Convido a nossa colega Kelly Malforte, coordenadora do MST. Isso. Convido também para sentar ao meu lado direito nosso companheiro, professor de Geografia da Rede Municipal, nosso colega Leandro Alcazar. Representando os movimentos sociais da cidade, especialmente o de moradia, convido a nossa colega, companheira de luta, Jusilene, da UMM. Como não poderia deixar de ser, uma vez que celebrar o aniversário de Paulo Freire e a pedagogia libertadora envolve compromisso, envolve uma revolução nas relações humanas, capitais, sociológicas e culturais, nós entendemos ser essa uma prática que necessita passar pelas diversas pedagogias para além do muro escolar. E aí eu gostaria de que um colega nosso de partido, presidente do Partido dos Trabalhadores, também fizesse e desse para nós todos uma saudação dessa noite. Jorge Roque, por favor, pode ocupar ali a tribuna. Não sei se está ligado. Não, aperta aí, Jorge. Isso. Bom, boa noite a todas e todos. Satisfação estar aqui. Quero parabenizar, em primeiro lugar, o mandato da Judete, o coletivo popular, por essa iniciativa importantíssima, figuras representativas hoje presentes e muito mais pela internet, né, que vão acompanhar esse debate, que muita gente ainda está receosa com a pandemia, né, então, mas tenho certeza que esse debate ele vai ser assistido por muita gente, vai ser acompanhado por muita gente. Quero saudar meu companheiro Gilberto Carvalho, nossa grande companheira Kelly, meu companheiro também Leandro, e a companheira Jusilene, todas as pessoas que nós temos contato nas lutas cotidianas aqui de Ribeirão Preto. Só uma palavra, né, sobre o Paulo Freire. Eu acompanho um pouco o debate, não sou formado em educação, não sou dessa área, mas formei em ciências sociais. E nós estudamos Paulo Freire e eu percebi que a interpretação que é dada e que muita gente faz referência é uma interpretação muito domesticada do Paulo Freire. Até a frase dele, que é muito citada em camisas, que a educação não muda o homem, né? Quer dizer, que a educação não muda o mundo, ela muda o homem, e o homem é que muda o mundo, ela não é muito bem compreendida, pelo menos em certos círculos que a gente tem aí acompanhado, tem debatido. O que o Paulo Freire quer dizer? O pensamento crítico e a educação são importantíssimos, né? São fundamentais, mas eles não mudam o mundo. O que transforma o mundo é a revolução, é a transformação concreta da sociedade. O Paulo Freire sempre defendeu a ideia de uma revolução que passa pelo pensamento crítico, mas passa também pelo choque concreto de interesses na sociedade. Então, eu creio que isso é importante a gente resgatar, né, e saudar essa mesa, e quero aprender muito com os companheiros e com as companheiras aqui. Obrigado, Judete, cumprimento a todos através de você da mesa. Um abraço a todo mundo. Obrigada, Jorge. Quero avisar que o nosso encontro de hoje também está sendo divulgado pelo blog O Calçadão, pelo YouTube, pela página da Câmara Municipal, e pediria também para que quem estiver participando online coloque o seu nome para depois receber o certificado e participar conosco aí do sorteio de livros, que muitas pessoas aqui presentes tiveram o prazer e a alegria de doarem para que a gente possa representar,
dar de presente a vocês, presenteá-los nessa noite. Então, muito obrigada antecipadamente a todos e todas que colaboraram conosco. Nós vamos agora, com um vídeo de abertura, ver um cordel para Paulo Freire. Eu vou contar a história de um ser conectivo. Em 19 de setembro, nasceu alguém criativo, que lutou a vida inteira, foi sempre prospectivo. O seu nome é Paulo Freire, sua vida tem memória, persistência na luta, clareza na trajetória. Para ele esse cordel é nossa dedicatória. Na cultura popular, aprendeu a ler o mundo. Sua obra promoveu o mergulho mais profundo. Ensinar e aprender é um trabalho fecundo. A sua pedagogia, cheia de amorosidade, é um ato de coragem e de politicidade. Não se faz educação sem paixão e sem verdade. Com o golpe militar, esteve preso e exilado por querer a educação de um povo explorado e por buscar a justiça num país tão maltratado. Seu Brasil nunca esqueceu, fez projetos, resistiu, escreveu livros e versos que o mundo aplaudiu e foi na educação onde mais contribuiu. Num belo dia de sol, para a tristeza interromper, ao Brasil pôde voltar, seu país reaprender. Paulo Freire declarou, foi um lindo alvorecer. Nosso povo bem merece aprender e ensinar, consciência e educação, libertar e emancipar. Homenagear a Freire é educar para transformar. Seu legado nos ensina que cabe a todos nós aprender com a própria história, não calar a nossa voz. É assim que reinventamos Paulo Freire em todos nós. Meu cordial boa noite para todas as pessoas aqui presentes. Boa noite, Gilberto, nosso coordenador geral da nossa Escola Nacional de Formação, que eu tenho o prazer de participar como facilitador aqui pelo nosso diretório em Ribeirão Preto. Eu vou passar, sem mais delongas, a fala para o companheiro Gilberto de Carvalho, que terá aí 20 minutos para fazer uma explanação para nós desses testemunhos da praxis freiriana. Então a palavra está contigo, Gilberto. Muito obrigado, meu querido companheiro Leandro. Agradeço em teu nome a nossa querida vereadora por esse ajudete, por esse convite. É uma honra para mim e uma alegria participar da abertura desta semana. Quero cumprimentá-los com muita efusão pela iniciativa. Quero cumprimentar o Jorge Roque, nosso presidente, assim como o vereador França, que nos dirigiu a palavra, a Jusilene, enfim, a cada uma e a cada um de vocês que está presente aqui nesse auditório da Câmara de Ribeirão Preto, mas também a todos aqueles e aquelas que nos acompanham através das redes. E, claro, um cumprimento muito especial, muito particular para Kelly Mafor, que é uma companheira de grande valor, com quem nós temos ombreado aí juntos na campanha de solidariedade e muitas lutas. Uma ótima escolha que vocês fizeram convidando a Kelly para essa noite. Eu queria, nesses 20 minutos, partilhar com vocês uma reflexão bastante simples, até porque também, depois que a Kelly, quero ouvir a Kelly, depois seria importante ouvir vocês também, porque pensar Paulo Freire tem que ser um pensamento comunitário, e tem que ser um pensamento antidogmático. Nenhuma pessoa consegue enxergar a realidade por completo. Essa troca é muito importante e essencial em qualquer diálogo nosso. Eu vejo que a reflexão que a gente precisa fazer nesse momento não é apenas lembrar Paulo Freire, não é apenas recordar a vida desse grande companheiro, desse grande escritor, desse grande filósofo, desse grande político,
esse grande brasileiro. Mas muito bem, como vocês mesmos disseram, é pensar a atualidade de Paulo Freire hoje, ou seja, como Paulo Freire reagiria se ele estivesse vivendo na condição que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Todo mundo sabe da dor que perpassa o nosso coração frente a essa duríssima realidade que estamos enfrentando. Ninguém de nós, nem os mais pessimistas, imaginariam que o setembro de 2021 seria vivido nos termos em que nós estamos vivendo. Além das mortes desnecessárias, todo mundo sabe que bastava que nós tivéssemos, que o Bolsonaro tivesse comprado as vacinas na hora certa, na primeira oferta que a Pfizer fez para ele, nós teríamos pelo menos metade das mortes a menos. Só daí não dá. Além de todo o processo da crueldade, da mentira, do negacionismo absurdo, do qual todo o país foi vítima, mas além das mortes, nós temos toda a questão do desmonte, da destruição do país, do desemprego, e talvez o ponto mais crucial, mais duro, que é a fome. Nós não podemos nos conformar com a volta da fome ao Brasil. A fome tem que nos atingir no nosso âmago. Ela não pode ganhar em nós nenhuma comisera, nenhum momento de acomodamento ou de naturalização. Nós temos que lutar para que o Brasil volte a ser o que já foi, no sentido de que todos os seus filhos, de uma terra tão produtiva como a nossa, todos os seus filhos possam, como diz o nosso Lula, tomar café da manhã, almoçar e jantar, ter dignidade. A alimentação é a base do ser humano, é o que nos sustenta, que nos mantém vivos. Então, isso nós não podemos aceitar e dói demais. Dói demais, que eu imagino como deve estar acontecendo em Ribeirão, como acontece aqui em Brasília. Em cada semáforo que você para, tem uma pessoa, um menino, uma moça, um senhor, uma senhora, com aquele olhar perdido, tentando vender o salgadinho, botar para o retrovisor da gente algum doce. Tem alguém estendendo a mão com cartaz aberto. Isso não é humano, isso não é admissível, isso não é tolerável. Além de tudo, a destruição do meio ambiente, a destruição da economia, a destruição do nosso futuro com a venda das estatais, com a venda daquilo que seriam ferramentas fundamentais para alavancar, como já alavancaram, o nosso desenvolvimento econômico, e a destruição da cultura, e não apenas da cultura das artes, mas da cultura do nosso povo, da cultura da fraternidade, do diálogo, do respeito àquele que pensa diferente. Hoje, a começar daquele que ocupa a presidência, mas a todo o seu séquito, se você tem uma cor de pele diferente da minha, ou professa uma religião diferente da minha, se você pensa diferente de mim, você é meu inimigo. Isso não pode acontecer. Isso está ficando como uma herança péssima que nós teremos por muito tempo ainda no nosso país. No entanto, no meio dessa dor, começa a brilhar também uma esperança para nós. No meio dessa noite, começa a ter um sol que nos ilumina de alguma forma, que é a possibilidade da gente romper com essas amarras, corrigir esse erro que a nação brasileira praticou, não apenas de eleger esse cidadão, mas de permitir que um país como esse passasse a viver sob o jugo, sob a dominação dessa política de morte e destruição. O que acontece, e aí começa o papel de Paulo Freire, é que a consolidação dessa esperança que mal começa a brotar dentro de nós depende de um grande trabalho nosso. A derrubada de Bolsonaro, ou a sucessão de Bolsonaro por um ser humano que seja capaz de devolver ao Brasil a dignidade, a esperança, não é um jogo de futebol onde Comercial e Botafogo se enfrentam, ou onde Palmeiras e Flamengo, seja como for, em que a gente fica na torcida
ali se contorcendo para que o jogador acerte ou não aquele passe, aquele gol, aquele chute. É diferente, aqui todos somos jogadores. Ou a gente entra em campo e faz um trabalho que, inspirados por Paulo Freire, construímos um verdadeiro poder popular, ou nada vai mudar nesse país. A gente torce muito nesse momento para que haja um processo de impeachment contra Bolsonaro, para interromper o quanto antes essa política de morte. A gente quer muito que em 22, na eleição de 22, Lula, que já demonstrou que é possível governar esse país de modo diferente, volte, e volte com muito mais força, com muito mais radicalidade, no sentido da defesa dos pobres, da defesa da vida. Mas seria injusto atribuir a ele, a Lula, por exemplo, o único papel de ser o condutor e de ser o construtor desse processo. Nós já vivemos experiências anteriores de governo e sabemos que um governo que não constrói junto com a tática eleitoral, com o processo de aliança, de construção de alianças, que não constrói junto um poder, uma aliança que é essencial com o nosso povo, esse governo não tem a capacidade, o condão e a possibilidade de fazer as reformas necessárias para que aconteça essa mudança na vida do povo. Lula está fazendo um papel importante pelo país. Está andando, esteve aqui em Brasília, já foi ao Rio, já foi ao Nordeste, vai agora a Minas Gerais, depois vai à Amazônia. E é fundamental que ele faça isso, que ele anime as pessoas e que ele construa alianças para que a gente possa vencer as eleições, que ao contrário do que muita gente pensa, não serão fáceis. Não nos enganemos, definitivamente não sejamos ingênuos. A elite que tanto ganha, a elite cuja lucratividade aumentou exponencialmente depois do golpe, não vai assistir à volta de um governo popular que efetivamente reduz o seu lucro, porque é necessário reduzir o seu lucro para que algumas pessoas, para que milhões de pessoas possam sobreviver. Essa elite ou vai se aferrar de novo, apegar de novo a Bolsonaro, ou vai construir o que eu acho mais provável, uma terceira via, já que Bolsonaro, feito um bagaço de laranja, vai sendo cada vez mais descartável por eles. Está evidente que há um racha na elite brasileira hoje. A própria existência da CPI da Covid, que não foi tocada, não foi conduzida pela esquerda, e sim por partidos conservadores, em sua maioria. O comportamento de uma TV como a Globo, de um jornal como a Folha, como o Estadão fazendo oposição ao Bolsonaro, é evidente que marca um racha dentro da elite, e aquele que foi muito útil para ganhar a eleição e para fazer as reformas criminosas contra os trabalhadores e fazer avançar essa completa inexistência de limites para o agronegócio na destruição da natureza, na destruição das terras indígenas, na existência de mineração em qualquer área desse país. Essa gente não vai assistir de braços cruzados e vai ou com Bolsonaro, ou com Rodrigo Pacheco, ou algum outro nome, atual presidente do Senado, ou com outro nome da política tradicional, mas que represente, apenas de maneira mais civilizada, mais educada, digamos, os mesmos interesses neoliberais. Eles farão de tudo para impedir a nossa eleição. Mas, indo além, mesmo que a gente ganhe essa eleição, essas mesmas forças farão de tudo e odiosamente vão tentar impedir que nós façamos as reformas que nós precisamos fazer e tomemos as medidas que nós precisamos tomar para mudar a vida do nosso povo. E depender de um congresso como esse que está aí, e o próximo, não se afigura melhor, até pelas regras que eles estão fazendo, de gordas e imensas emendas ilegais que eles estão usando para aumentar o seu poder e seu poder econômico
e a amarração dos prefeitos não nos deixa entrever que teremos um Congresso maior, melhor do que o atual. E nós já vivemos essa experiência. Sabemos o quanto pagamos, o preço do sacrifício que nós tivemos para conviver com um Congresso que a cada projeto de defesa do povo que você apresentava exigia para que se votasse inúmeros benefícios e privilégios e assim por diante. A única forma de escaparmos disso e termos de fato um governo que realize esses nossos sonhos de mudança é nós, desde agora, além das alianças que o Lula tenta amarrar, que eu chamo de alianças necessárias, façamos a aliança essencial, que é a aliança da conscientização e de organização do nosso povo. A grande questão é que, se essas alianças necessárias com os partidos, com as organizações, se fazem em torno de uma mesa e até de maneira um tanto rápida, a aliança essencial com o povo custa muito empenho nosso, custa muito trabalho, e é isso que Freire veio nos ensinar. O que dói na alma da gente é ver os pobres, é ver as principais vítimas dessa exploração continuando a acreditar nas fake news. O que dói é nós sabermos que muitos daqueles que sofrem hoje a fome ou que sofrem a morte de um parente, de um amigo, criminosamente por causa da Covid, ou que sofrem desemprego, não fazem a relação entre o efeito, entre o que eles estão sofrendo, o seu sofrimento do dia a dia, com a causa desse efeito. Não há todo um processo pelos meios de comunicação, tradicionalmente, mas agora sobretudo pelas fake news, que criam uma realidade paralela, fantasmagórica, mas que engana o nosso povo, que na sua ingenuidade acaba acreditando nisso. A nós, queridas companheiras e companheiros, o trabalho difícil, longo, mas fascinante de ajudarmos a tirar as vendas dos olhos, a fazer com que as pessoas permitam as pessoas enxergar, porque elas são dotadas de inteligência, sim, de sabedoria, sim, para romper com esse processo. O trabalho fundamental que nós temos que fazer agora, então, o mais importante quanto pensar numa campanha eleitoral é pensarmos em construir um amplo movimento de convivência, de conscientização, de reeducação popular junto do nosso povo. Porque é esse povo que não foi para as ruas defender o nosso governo contra o impeachment, porque sequer sabia o que era impeachment, sequer entendia a razão do golpe, porque não foi informado por nós que estivemos no governo e não usamos o nosso governo como um processo pedagógico, que junto com as conquistas materiais, com a inserção no consumo, também tivesse a inserção na consciência crítica, na cidadania. Esse mesmo povo, se ele não vier de novo, se ele não vier agora conosco, não apenas votando, mas tendo consciência, tendo informação e participando e defendendo o nosso projeto, e indo aí em Ribeirão, em toda a região do estado de São Paulo e do Brasil, pressionando os deputados federais locais para que eles votem os interesses, os projetos de interesse do povo. Sem isso, o próprio Lula outro dia me disse, não dá para governar. Então, o grande chamado que nós temos que fazer nesse momento em que celebramos Paulo Freire é que a gente se inspire na metodologia de Paulo Freire, cuja essência é a crença no ser humano, cuja essência é a afirmação de que ninguém sabe tudo a ponto de não ter o que aprender, e que ninguém sabe nada a ponto de não ter o que ensinar, e que, portanto, o saber coletivo se constrói coletivamente. Ninguém vai a uma periferia para tentar ditar dogmas e tentar ensinar o que já está pronto, mas o chamado é para que a gente vá junto aos trabalhadores, num processo de convivência, num processo de generosidade,
de solidariedade, e a partir da vida do povo, a partir das suas lutas locais, diretas, a falta de esgoto, a falta de água, a falta de escola, a falta do posto de saúde, ou outras pautas, como a fome terrível, como a falta de emprego, a discriminação sofrida pela mulher, pelo negro, pelo LGBTQIA+, pelo indígena, assim, que a gente, lutando ombro a ombro com as pessoas, faça um processo coletivo, conjunto, de conscientização, onde a gente também aprenda e construa um processo sólido, consistente, de conscientização e de organização do povo. Ou a gente começa a construir comitês populares de defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, do povo oprimido e excluído, ou a gente começa a construir os chamados núcleos de vivência, estudo e luta, desde agora, ou corremos o risco, primeiro, de perder as eleições, porque a campanha não será fácil, quero insistir, a campanha será dificílima, ou a gente pode até eleger, ganhar o voto, mas depois, quando se vai governar, vai ter que se fazer tanta concessão, vamos ter que ceder tanto para o poder constituído no Senado, na Câmara, enfim, nas várias instâncias de poder, que de novo nos frustraremos, e mais do que isso, estaremos de novo sujeitos a um golpe. Então a sustentabilidade do nosso projeto não se baseia nas alianças formais, não se baseia no poder econômico que não temos, no poder militar que não temos, no poder dos grandes meios que não temos. Ela se baseia fundamentalmente naquela força que existe, mas que está desmontada, e que propositadamente, todo dia, o sistema tenta manter desmontado, na crença de que o povo é ignorante, de que o povo não sabe, que não pode saber, e que só as lideranças, só os grandes, só a elite podem mandar nesse país. Então, queridas companheiras e companheiros, nesse primeiro momento de fala minha, eu queria destacar esse aspecto, de que a inspiração que Paulo Freire nos traz, o que hoje Paulo Freire faria se estivesse entre nós, seria um grande angicos, um grande processo das 40 horas, que juntasse, mais do que nunca, um processo de alfabetização política, um processo de conscientização política, e que ajudasse a contribuir para um avanço na consciência e na organização do nosso povo, para que aí sim, a gente, com as massas organizadas, conscientes, aí ninguém vai nos segurar. Aí nós vamos, de fato, recriar no Brasil, e eu tenho essa crença, essa esperança, e sou muito otimista, de que não a curto prazo, mas que a médio e longo prazo, nós haveremos de mudar a cara do país, porque ajudaremos a construir uma nova forma de sabedoria popular. Então, eu agradeço muito a atenção de cada uma e cada um de vocês. Quero agora ouvir com muito carinho a nossa Kelly, e depois quero ouvi-los no nosso debate. Muito obrigado. Obrigado, Gilberto. Neste momento, antes da fala da companheira Kelly, da nossa amiga Kelly, nós vamos prestigiar um vídeo cultural dos nossos colegas Márcio Coelho e Ana Favaretto. Boa noite, é com prazer enorme que eu, Ana Favaretto e Márcio Coelho participamos da semana do centenário de nascimento do educador brasileiro Paulo Freire. Nós ficamos muito felizes com o convite do Coletivo Popular Judete Zilli e escolhemos para esse momento de mística, né, que o próprio professor Paulo Freire preconizava que fizéssemos, né, sempre antes de qualquer atividade, uma canção que eu compus e eu e a Ana cantamos, gravamos, e tem um vídeo que nós vamos apresentar agora da canção A Malala Lia. A Malala, para quem por acaso ainda não conhece, é uma menina que viveu no Paquistão, e a escolha dela se deve porque ela sofreu um atentado do
talibã justamente por ter vontade de estudar. E o pai dela era um educador também, proprietário de uma escola que permitiu que ela fosse às aulas. Por causa disso, o talibã invadiu o ônibus, um caminhão, na verdade, da qual ela voltava da escola e feriu-lhe o rosto. Hoje a Malala prega paz no mundo inteiro. Nós desejamos uma ótima semana para vocês e que o pensamento de Paulo Freire se espraie por toda a cidade, estado e Brasil. Boa noite. A Malala vivia no Vale Swat, sob o vale tudo do Talibã. A Malala queria ler, a Malala lia. A Malala queria ler, a Malala lia. Guerreira de tinta, teclado, tele e papel. Na rede, no blog, a menina mostrava pro mundo como era o seu mundo. E como esse mundo no ler de Malala ele era cruel. A Malala queria ler, a Malala lia. A Malala queria ler, a Malala lia. Sob o véu a Malala saía pra escola, fugindo à vigília do Talibã. A Malala queria ler, a Malala lia. A Malala queria ler, a Malala lia. De volta pra casa sonhando acordada, brincando no caminhão. Um homem, um barbaço, uma arma apontada, inquirindo quem era Malala. E quem fosse Malala ia embora da vida do Vale do Paquistão. Uma baleia Malala é, a Malala ia. Uma baleia Malala é, a Malala ia. A Malala jazia e o mundo espantado com as atrocidades do Talibã. A Malala queria viver, a Malala lia. A Malala queria viver, a Malala lia. Depois de curada, a Malala ganhava o Prêmio Nobel da Paz. E o mundo assistia na ONU a Malala falando de guerra e de paz, de mulheres paquistanesas que liam jamais. A Malala sabia ler, a Malala lia. 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 Freire diz para nós que no caso da reforma agrária entre nós, a disciplina de que se precisa, segundo os donos do mundo, é que amacie, a custo de qualquer meio, os turbulentos e arruaceiros sem terra. A reforma agrária tampouco vira fatalidade. Sua necessidade é uma invencionice absurda de falsos brasileiros. Proclamam os cobiçosos senhores das terras. Então, eu que conheci a Kelly quando nós éramos bem jovenzinhos, há mais de alguns pequenos anos, passo a palavra agora para a Kelly. Então, boa noite a todos e a todas, todes. Muito emocionante estar aqui nessa semana, Paulo Freire, em homenagem aos 100 anos desse menino que lia o mundo e que tanto nos ensinou, nos encantou e que traz um orgulho, né, para todos nós brasileiros e brasileiras,
por ser um dos maiores educadores do mundo. Gostaria de agradecer, Judete, o convite. Parabéns pela iniciativa. Paulo Freire merece estar nessa casa, merece ser lembrado por Ribeirão Preto. Então é um orgulho muito grande e a semana foi pensada com muito carinho. Será uma reflexão importante que nós faremos aqui esses dias. Também queria cumprimentar a Jusilene, na pessoa dela, cumprimentar todos os companheiros e companheiras da União dos Movimentos de Moradia, que são muito mais do que um movimento aliado, mas um movimento parceiro. Temos um acampamento conjunto no município de Jardinópolis, que já está indo para 1 ano e meio, né, Jusilene? Estamos aí nessa batalha da luta por reforma agrária e reforma urbana. Também queria cumprimentar o vereador França, lá da nosso bairro, lá do Ribeirão Verde, o vereador do município, né, de Ribeirão Preto, mas muito querido lá na nossa região do Ribeirão Verde, perto ali da nossa comunidade, o assentamento Mário Lago, onde eu vivo, sou assentada e vivo nessa comunidade. Também queria cumprimentar o Leandro, que está aqui coordenando os trabalhos, um querido companheiro, que é emocionante reencontrá-lo, Leandro, porque de fato passa um filme de algumas décadas, né? Toda essa militância muito aguerrida que nós temos aqui na nossa cidade, na nossa região. E de maneira especial, cumprimentar o nosso grande amigo, Gilberto Carvalho, uma pessoa que muito nos honra, orgulha, por dividir aqui essa mesa, e um companheiro que eu tive prazer, né, em atuar mais recentemente agora, nas ações de solidariedade, nesta grande campanha que se chama Vamos Precisar de Todo Mundo, que contou com uma grande atuação de movimentos populares, também de uma ação sindical importante dentro dessa temática da fome. Bom, feito esses reconhecimentos, gostaria de iniciar falando um pouco do contexto de Paulo Freire e principalmente porque que a sua obra ela marca tanto, né, a história brasileira, mas também o seu legado político. Nós estamos falando de um dos educadores mais citados, mais estudados do mundo, mas aqui no Brasil estamos falando de um educador que é frequentemente citado pelas elites e por um pequeno grupo que compõe a extrema-direita, que por acaso está no poder no Brasil, que odeia Paulo Freire. Nós que amamos Paulo Freire, nós que amamos os processos de transformação, precisamos cada vez mais lembrá-lo, cultivar a sua memória, mas principalmente estudar a sua obra. E olha que obra, é uma vasta obra, né? E entre esses vários livros, né, de Paulo Freire, que tem tradução para vários idiomas no mundo todo, nós completamos ontem 100 anos da vida de Paulo Freire, e no Movimento Sem Terra são inúmeras as atividades em homenagem ao centenário de Paulo Freire. Mas é importante a gente destacar que essa primeira experiência que fez com que Paulo Freire fosse tão conhecido, essa experiência que a Judete citou, né, na introdução da sua fala, que ocorreu lá em Angicos, no Rio Grande do Norte, ela está dentro de um contexto político que é justamente aquele contexto anterior ao golpe empresarial militar no nosso país. Está muito relacionado também a um contexto no qual a alfabetização ela era uma necessidade não para a libertação, mas era uma necessidade do ponto de vista da classe dominante, pensando na questão uma escolarização funcional e também pensando nesse Brasil rural e aquilo, né, que depois se desenvolveu na ditadura empresarial militar, com uma grande migração, né, dos centros, dos espaços rurais para os centros urbanos,
e na funcionalidade de criar uma gama de assalariados, né, através desses camponeses e camponesas. Não era à toa, né, que já nos anos 60, especialmente em 1961, a Igreja Católica Progressista, mas também junto com outras igrejas cristãs, fundava o MEB, Movimento de Educação de Base. E o tema da alfabetização era um tema extremamente efervescente nos anos 60. Quando Paulo Freire se move, né, nessa experiência concreta de Angicos, no Rio Grande do Norte, ele já tinha participado de processos anteriores no Recife, no Pernambuco, né, que é o seu estado de origem, e também existia, por parte das elites, né, brasileiras, um certo temor em relação à alfabetização, por conta de toda a efervescência na nossa América Latina e o processo de alfabetização que se deu de forma massiva em Cuba, dado o processo revolucionário de 1959, um dos primeiros atos, né, que foi desenvolvido na Revolução Cubana foi precisamente a questão da alfabetização de jovens e adultos, que foi feita de forma massiva. Campanhas de alfabetização, no qual muitos militantes, né, migraram para as comunidades para poder fazer esse processo de alfabetização. Então, aqui no Brasil, havia um certo temor que a alfabetização ela também pudesse assumir essa tarefa, que é uma tarefa, sem dúvida nenhuma, revolucionária. Todo mundo que é educador e educadora sabe do enorme potencial que a gente tem na educação, nas escolas e mesmo em processos educativos que se dão fora dos muros escolares. Mas fato é que essa vivência de Angicos, ela ganhou muita fama justamente porque ela conseguiu um efeito muito rápido do ponto de vista da alfabetização. 40 horas, porque foram 40 dias, e aquilo tudo chamou muita atenção. Atenção, inclusive, de quem estava interessado num processo eficiente da educação e da alfabetização. E aí muita gente perguntava para Paulo Freire, né? Bom, mas qual que é o segredo, né? Como é que você conseguiu, em 40 horas, alfabetizar 380 educandos, né? Que experiência é essa? Todo mundo queria conhecer. E Paulo Freire dizia, o processo que foi desenvolvido em Angicos, ele está relacionado a um profundo respeito das pessoas como sujeito do seu processo de aprendizagem. Para Paulo Freire, ninguém é tábula rasa, sujeito a receber conteúdos despejados num processo onde o professor sabe e o aluno nada sabe. Inclusive, Paulo Freire rechaça essa ideia de professor-aluno, né? Sempre trabalha com a terminologia de educador, educando. E esse processo desenvolvido lá em Angicos, no Rio Grande do Norte, ele tinha, digamos, uma antessala, né, bastante importante, que era justamente os círculos de cultura. Esse aspecto tão importante que valorizava o saber daquela comunidade, as histórias de vida, as formas culinárias, as manifestações artísticas e também a leitura de mundo que aqueles homens e mulheres faziam. E a partir dos círculos de cultura apareciam as palavras geradoras, os temas geradores, os elementos fundamentais dessa riqueza que ocorreria no processo de alfabetização. Então a gente pode afirmar que o próprio círculo de cultura já era parte integrante do processo de alfabetização. Para termos ideia, né, numa dessas formaturas das turmas de Angicos, estava presente o presidente João Goulart, em 63, dada a importância e a relevância que esse processo de alfabetização desenvolvido no interior do Rio Grande do Norte ganhou. Veio o golpe em 64, da ditadura empresarial militar. Paulo Freire, tal como outros, né, educadores também, foi perseguido, chegou a ficar 70 dias preso
e depois seguiu a um processo de exílio por muitos países. Falar em Paulo Freire é nós retomarmos também as ideias de um internacionalista, um educador que rodou por muitos países, né? O fato de hoje a gente ter o Paulo Freire como um educador, né, um dos mais conhecidos no mundo, é porque ele andou por muitos lugares, né? Foram pelo menos 150 viagens feitas por Paulo Freire e sempre envolvido em processos muito concretos de alfabetização, de educação, de diálogo com educadores e educadoras. A sua primeira localidade de exílio foi no Chile. Ali, num primeiro momento, ele foi trabalhar com um processo de extensão rural. Rapidamente, ele já desenvolveu uma ideia de que a extensão rural também não tem que ser transmissão de conteúdo, né? Então, é preciso aprender com os camponeses e camponesas. Dali já saiu aquela obra maravilhosa, Extensão ou Comunicação, no qual ele mostra uma grande influência de Antônio Gramsci nessa obra. Depois ele vai para um percurso muito importante por vários países da África. Ele toma contato com as lutas de libertação nacional de caráter socialista, toma contato com Amílcar Cabral e se vê completamente fascinado, né, por todo aquele processo vivenciado na África, em vários países da África, e ele também contribui com processos de alfabetização de jovens e adultos, né, mas da educação como toda daqueles países. E vejam, em relação à ditadura empresarial militar no Brasil, o tema da alfabetização continuou latente, porque era uma necessidade para o desenvolvimento do capitalismo existirem pessoas alfabetizadas. Lembremos sempre que aqui no Brasil, até a Constituição de 88, os chamados, né, analfabetos e analfabetas não poderiam votar. Então também tinha uma motivação, né, do ponto de vista de ampliar, né, os currais eleitorais, que mais pessoas pudessem ter acesso à alfabetização. Mas não uma alfabetização para ler e calcular a realidade, mas uma alfabetização funcional. A ditadura, em 15 de dezembro de 67, ela lança o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, fazendo uma disputa concreta com esse legado de Paulo Freire, com o legado de uma alfabetização para a conscientização e com esse sentido de uma educação emancipadora. A grande obra de Paulo Freire, né? Paulo Freire tem uma vasta obra, mas uma a sua grande obra, né? Enfim, seu grande livro é o Pedagogia do Oprimido. Ele foi escrito em 68, no Chile, portanto no exílio, foi lançado lá primeiro, depois no Brasil. E essa obra, o Pedagogia do Oprimido, né, que traz um conteúdo extremamente atual, né, para os tempos em que nós vivemos, ela também está dentro de um contexto que é o contexto de uma igreja católica, mas também de outras igrejas cristãs, que passam a debater e fazer uma releitura bíblica de uma nova teologia, da teologia da libertação. Tempos depois, culmina, né, no surgimento das comunidades eclesiais de base. Do ponto de vista das artes, há uma efervescência muito importante, e aqui destaco, né, o Centro do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, que soube, né, nos anos 60, 70, mas também como resistência à ditadura civil-militar, fazer essa expressão artística nas várias linguagens do teatro-imagem, teatro-jornal, né, enfim, outros, deste mesmo conteúdo ao qual também trabalhava Paulo Freire. Tempos depois, com a abertura política, vários voltaram. Paulo Freire tardava a voltar para o Brasil porque ele estava muito implicado nos processos de alfabetização em outros países, né? E internacionalista como era, ele se sentia não brasileiro contribuindo com outros países, mas ele se sentia sim um cidadão do mundo, muito implicado nesses processos de libertação, no qual a educação e a alfabetização, para ele, era uma trincheira fundamental.
Mas voltando para o Brasil, Paulo Freire se engajou, né, tempos depois, com a formação do Partido dos Trabalhadores, foi secretário de Educação no governo de Luiz Erundina, no período de 89 a 92, e nesse período, como secretário de Educação, ele desenvolveu muitas coisas, né, importantes do ponto de vista da educação. Vejo aqui a Elza Rossi entre nós, que fez também coisas maravilhosas pela nossa cidade. E Paulo Freire, como secretário de Educação, tinha uma clareza de que, além de ser um bom gestor, né, do ponto de vista da educação, ele também deveria ajudar a forjar um movimento de alfabetização. E foi assim que foi sendo construído o MOVA, um movimento de alfabetização que empolgava muitos jovens, entre eles eu, né, que sou da cidade de São Paulo, da região Brasilândia, e fui completamente tomada por essa proposta freiriana. Li o Pedagogia do Oprimido no ensino médio, no colégio que eu frequentava, e saí procurando um espaço na minha comunidade eclesial de base para poder fazer ali um círculo de cultura e um processo de alfabetização de jovens e adultos. Não tinha sala, não tinha carteira, não tinha sequer educando, mas era um movimento, e tal como o movimento social, o processo organizativo ele se dá a partir da própria comunidade. Então o movimento de alfabetização MOVA, ele empolgou muitos jovens, e ele chegou a ter na cidade de São Paulo 2.000 núcleos fora do espaço escolar. Mas dentro das escolas também eram desenvolvidos muitos processos educativos. Passo agora a falar um pouquinho sobre esse testemunho de Paulo Freire e o Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra, que está aí na sua caminhada de 37 anos de existência. Nós temos 450 mil famílias assentadas, 90 mil famílias acampadas ainda na luta pela terra, algumas delas aqui na nossa região, famílias debaixo de lona há 12, 13 anos, lutando pela reforma agrária e pelo sonho da terra, que é um sonho legítimo, né, que nós temos que lutar pela terra, seja no campo ou na cidade, enfrentar o latifúndio, o agronegócio e a especulação imobiliária. Temos hoje no MST 160 cooperativas, 2.000 associações. Vejo aqui na tela uma das companheiras, né, lá do assentamento Mário Lago, a Nivalda Nascimento, presidente da cooperativa Mãos na Terra, uma grande companheira, parceira, minha vizinha. Temos 120 agroindústrias, 2.000 escolas, várias delas chamam Paulo Freire. Tem pelo menos 100 cursos de escolarização em parcerias com a universidade, que buscam também pela escolarização em ensino médio, pós-médio, superiores de pós-graduação, 58 centros de formação pelo Brasil afora, e também a nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, no município de Guararema, onde temos o prazer de receber pessoas de todos os continentes, de vários idiomas, que passam um processo de formação por lá. Peço só mais alguns minutinhos, sei que está bem próximo aqui. E agora, para esse centenário de Paulo Freire, para nós foi até fácil homenagear Paulo Freire, porque tem jardim com o nome de Paulo Freire, bosque, tem biblioteca, tem escolas, tem nome de núcleo de assentamento, como no Mário Lago tem um núcleo que se chama Paulo Freire. Mas além disso, como Paulo Freire merece, a gente organizou nesse centenário Paulo Freire um conjunto de ações. Vou destacar aqui algumas delas rapidamente. Nós fizemos vários bustos do Paulo Freire, porque as novas gerações não conhecem esse educador, esse homem de barba branca, né? Quem é Paulo Freire? Então, lembrar essa memória de Paulo Freire é algo bastante importante. Vários desses bustos foram distribuídos nas escolas, assentamentos do MST. Um deles foi lá para a região de Campanha, no Rio Grande do Sul, onde em 1991 Paulo Freire esteve presente, contribuindo no processo de formação para uma campanha de alfabetização que começaria ali naquele ano. No Pernambuco, está acontecendo uma jornada pedagógica bastante empolgante.
nas várias escolas do campo. No estado do Ceará, nós temos 7 rádios populares comunitárias nos assentamentos. Estamos fazendo programas dedicados a Paulo Freire. Também no Ceará, a Juventude Sem Terra está inaugurando agora 10 bibliotecas em diferentes localidades, né, com o nome de Paulo Freire. Uma delas, inclusive, é na Casa do Congresso do Povo, no bairro de Levada, num bairro bastante periférico de Maceió, onde estamos fazendo muitas ações de solidariedade. E no Pará, com muita alegria, né, socializo aqui essa experiência da construção de sociedades literárias. Sociedades literárias, todas elas, né, imbuídas aí por Paulo Freire. Até o momento foram fundadas 39 sociedades literárias que estão fazendo a leitura da obra de Paulo Freire e outras obras. Temos 258 sócios no momento nessas sociedades literárias no estado do Pará. E entre elas tem uma sociedade literária que é só de crianças, de Sem Terrinhas. E muito nos alegra a empolgação das crianças ao ler o livro de Carlos Rodrigues Brandão, O Menino que Lia o Mundo, que mostra a trajetória de um menino pobre, um menino que conheceu, esteve muito perto da fome e que a sua alfabetização inicial se deu debaixo de um pé de árvore, riscando o chão. Então as crianças sem terra se identificam muito com essa trajetória do menino que lia o mundo, Paulo Freire. E uma outra experiência que eu gostaria de socializar, essa também internacionalista, nós, seguindo os passos de Paulo Freire, temos várias brigadas internacionalistas na qual nós deslocamos pessoas do Movimento Sem Terra para outros países. Uma dessas brigadas é a Brigada Samora Machel, que nesse momento está na Zâmbia, e ali nós estamos coordenando, né, junto com o Partido Socialista, um processo de alfabetização. E logo nós constatamos que os educadores, eles moravam muito longe, as comunidades eram muito distantes. Então nós organizamos uma campanha que é Bicicletas para a Zâmbia. Essa campanha foi um sucesso no Brasil, nós conseguimos bater a primeira meta nossa, que era de arrecadar 100 bicicletas e entregar para esses educadores e educadoras. E foi uma emoção muito grande, né, saber que esses educadores, empolgados em receber essas bicicletas, eles recebiam uma bicicleta e um cartaz de Paulo Freire, né, e fizeram esse processo de alfabetização. E para encerrar, eu relembro aqui, né, uma experiência que a gente fez aqui na nossa cidade, em homenagem a Paulo Freire. Estou aqui vendo na minha frente o professor Lages, né, ex-vereador aqui dessa casa também, nos ajudou muito à época. Nós fizemos ali na Via Norte, em frente ao Centro de Zoonoses, o acampamento Paulo Freire, o primeiro acampamento urbano do MST aqui na nossa cidade, no ano de 2001. Vários que estão aqui também frequentaram aquele acampamento há 20 anos. Vocês devem se recordar, o governo Fernando Henrique Cardoso, ele falou que quem quisesse terra era só fazer cadastro nos Correios. E a gente sabia que aquilo era um grande engodo, né, uma mentira. Mas mesmo assim, fomos logo ali para o Correio, na Américo Brasiliense, e montamos uma barraquinha do MST e começamos a fazer um cadastro paralelo a esse cadastro dos Correios. Rapidamente tínhamos o cadastro de 5.000 sem terras e dissemos para aquele povo em algum momento: se vocês desejam terra, é preciso ocupar terras, porque a terra não vai vir pelo correio. Então, vamos participar de assembleias municipais, assembleias nos bairros, e também fazer o acampamento urbano Paulo Freire. Ali ficamos um tempo em frente ao Centro de Zoonoses, e depois essas famílias foram para o hoje assentamento Cepete Araju, entre os municípios de Serrano e Serra Azul, aqui na nossa cidade. Para encerrar de fato, tem um vídeo que é muito fácil encontrar na internet, na qual Paulo Freire, ele dá um depoimento dele, né, sobre a Marcha do Sem Terra. Vocês devem se recordar, em 1997, nós realizamos uma marcha, saindo de 3 localidades do país, inclusive uma das colunas passou por Ribeirão Preto,
numa recepção muito empolgante, organizada, né, aqui pela nossa cidade. E essas marchas, elas foram a pé até Brasília, chegaram lá no dia 17 de abril de 97, exatamente no dia que marcava um ano do massacre de Eldorado dos Carajás. Essa marcha que contou com uma ação cultural importante da gravação do CD Terra, de Chico Buarque, do livro Terra, com fotos do Sebastião Salgado, prefaciado por José Saramago. Ela teve um despertar em Paulo Freire completamente emocionante. E Paulo Freire dizia: eu agradeço por estar vivo para poder presenciar a chegada do Sem Terra a Brasília. E muito empolgado ele dizia: eu quero que as marchas se proliferem, eu quero que os sem teto façam marchas, sem terra, os sem educação. E dias depois Paulo Freire nos deixou. Ele faleceu em 97, mas ele estava vivo para ver a marcha do povo por sua libertação. Paulo Freire não está mais entre nós, mas o seu legado está muito vivo, a sua obra, a sua vida, o seu exemplo, que nós aqui na nossa cidade, Ribeirão Preto, na nossa região, homenageie Paulo Freire, principalmente seguindo seus passos. Na obra Pedagogia do Oprimido, ele já dizia logo de cara, nas suas primeiras palavras, a quem aquela obra era endereçada. Ele dizia: dedico essa obra, né, aos esfarrapados do mundo, mas também e aos que neles se descobrem. E assim, descobrindo-se, com eles sofrem. E como sofremos, né, como disse Gilberto de Carvalho, com essa causa dos oprimidos. Sofremos muito. Mas aí Paulo Freire conclui dizendo: e assim, descobrindo-se, com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. Que a gente sofra muito por tudo que a gente está vivenciando, mas principalmente que a gente se organize, lute e mude a realidade. Essa é a principal mensagem de Paulo Freire. Obrigada, Judete. Agradeço. Kelly, por favor, fique aí. Antes de nós darmos sequência, mulheres e homens somos os únicos seres que social e historicamente nos tornamos capazes de aprender. Por isso, somos os únicos em quem aprender é uma aventura criadora, algo por si mesmo muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Eu gostaria agora, nesse momento, de passar a palavra para o seu momento de praxis, para o seu momento de troca conosco e de troca com o Gilberto e com a Kelly, a Jusilene, do Movimento de Moradia. Boa noite. Quero agradecer ao coletivo da Judete por... Boa noite. Quero agradecer ao coletivo da Judete por esse convite, né, participar desse centenário do Paulo Freire. Para mim é uma honra, representando também aqui o Movimento de Moradia, e também parabenizar as mulheres que estão aqui, participando aqui também na casa. E falar do Movimento de Moradia, falar do Paulo Freire na educação. A gente do Movimento de Moradia fazemos trabalho também dentro da comunidade, com jovens, na população negra, levando o aprendizagem, a alfabetização às mulheres, aos homens, adultos. E nesse momento que vivemos de pandemia, está sendo muito difícil. Mas, como a gente fala, coletividade, a gente usa essa palavra sempre quando a gente vai para nossas ações sociais. Eu queria deixar uma fala para a Kelly e para o Gilberto Carvalho. Dentro das falas do Paulo Freire, que ele dialoga com todas as organizações, de maneira que estabelece um diálogo com todos e com todas. Acredita que o Movimento de Moradia,
é uma luta feriana dentro das relações humanas? Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Quero agradecer pelo convite. É uma honra estar participando com todos vocês desse momento histórico. Estava falando, né, de um assunto, falando de um patrono da educação, juntamente com todos vocês. Eu quero falar aqui rapidinho, antes de eu fazer a minha pergunta, que a minha pergunta será para a Kelly, para o Sr. Gilberto. Eu quero falar que o nosso movimento, ele tem uma bandeira, tem também a bandeira da educação, né, como usou e deixou para nós aí o Paulo Freire, que a educação é um símbolo, não só um símbolo, mas é o que liberta o ser humano, né? E eu quero dizer também que a educação, como aqui representando as mulheres da cooperativa, as mulheres trabalhadoras rurais, as mulheres do campo e da cidade, dizer que a educação também liberta as mulheres e empodera, né? Dentro disso, eu quero direcionar também já aqui a minha pergunta para a Kelly, para o Sr. Gilberto. Como organizar a reeducação popular no nosso país com a situação de descrença que vive o nosso país? E a outra e como inspirar as pessoas e motivar as pessoas e os movimentos sociais a vir para a luta? Seria essa a minha pergunta. Boa noite a todos. Realmente eu fui convidado para vir aqui, mas não sabia que ia sentar aqui para falar. Bom, eu como sou locutor, não posso ver o microfone na frente também, que eu pego para falar, não largo mais, você me tira, tá? Puxa o microfone. Bom, então como eu não preparei, a hora que eu vim para cá, eu falei, então o que eu vou falar? Vou falar de mim, tá bom? Então, eu quando comecei no movimento ambientalista em 89, anos após a minha, quando eu iniciei no movimento ambientalista aqui em Ribeirão, através da Pau Brasil, comecei a ser convidado para fazer palestras, participar de workshops e tal, né? A dar oficinas pela Cândido Portinari. Mas eu não tinha nenhuma formação. Eu sou um ex-aluno que foi expulso, quase expulso de uma escola, né, do Meira Júnior, e que tive após a quarta série, nesse período, eu fui um péssimo aluno, né? Depois eu entrei no Colégio Brasil e tal, consegui concluir o 2º grau. Aí após isso eu entrei então na Pau Brasil, e logo começaram a chamar para palestra, tudo, mas eu não tinha formação, eu não tinha base, né? Eu, um aluno foi praticamente expulso da escola. E aí teve a oportunidade de um amigo me indicou para fazer uma oficina lá com o pessoal dos funcionários do Banco do Brasil, e foi uma oficina sobre a pedagogia do Paulo Freire, né? E até então eu confesso que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar do velho barbudo. E aí para mim foi fantástico conhecer Paulo Freire, foi fantástico fazer aquela oficina, que a partir dali eu descobri, né, pelo Paulo Freire, que não existe professor, não existe aluno, todos somos educandos e educadores, né, que o ensino, a informação, a troca de conhecimento, ela tem que se dar de forma horizontal, né, em círculo, que o conhecimento tem que circular, né. E eu vim daquela escola também do padrão, né, o professor lá na frente, todo mundo abaixa a cabeça, né, para respeitar. Naquela época a gente tinha medo do professor, né? Bom, então a partir disso eu falei, bom, então eu posso, né? Posso dar oficina então, né? Então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E comecei a estudar mais ainda, né? Na época eu não estava na escola, comecei a me dedicar à questão ambiental e da educação ambiental. E aí as pessoas foram me convidando e falando, você é educador? Não sei, você está falando, eu sou. Paulo Freire falou que a gente pode ser.
E assim eu tenho uma formação, né, bem eclética, por conta da minha militância. Eu sempre falo, eu quero fazer arte, fazer educação, para utilizar isso na ferramenta de sensibilização, de conscientização das pessoas. Então eu me tornei educador ambiental, me encontrei na educação ambiental. Depois eu fiz um curso de locução no Senac, virei professor de rádio do Senac, dei aula 3 anos no curso de locução, né? Comecei a fazer teatro, e aí conheci o Boal, né? Que também tem essa linha, né? Então, me tornei ator também, tenho DRT de ator, tirei pelo sindicato estadual, né, dos atores. Fiz curso de artesanato, então me tornei artista plástico, né? E lá na frente eu senti a necessidade de ter uma formação acadêmica, e eu fiz curso de turismo, né? Então eu devo muito isso ao Paulo Freire, aos meus professores, aos meus amigos, e aqui tem meu companheiro, meu ex-professor ali, que eu admiro muito e aprendi muito com Lages, né? Então eu sou resultado disso, mas aqui, né, lembrando, e o Paulo Freire é recorrente na minha vida, nas minhas oficinas, sempre com inspiração, sempre li texto para as pessoas, sempre falei, sempre indiquei. Então, viva o grande Paulo Freire. Bom, eu quero agradecer muito a fala da Juscelene, da Nivalda. Eu não guardei o nome desse último companheiro que falou, desculpa. Reinaldo. Quero agradecer muito a palavra de vocês, e, sobretudo, a Juscelene e a Nivalda colocam questões importantes e de difícil resposta, porque nós estamos frente a um processo de deseducação popular enorme no nosso país há muito tempo. Ou seja, para a elite brasileira, pessoal, nunca interessou que o escravo aprendesse a ler. Nunca interessou que o escravo pudesse ter noção de que ele poderia saber e, portanto, reagir à sua condição. E a verdade é que a escravatura marca até hoje o nosso país. A mentalidade racista, escravocrata, perdura até hoje, essa é a verdade. O Brasil foi o país com mais longo tempo de escravidão no Brasil. E essa mentalidade da Casa Grande, em relação à senzala, ela apenas mudou de forma, mudou de nome, mas o espírito é o mesmo. A Casa Grande se sente definitivamente superior do ponto de vista humano à senzala. E, portanto, ela só concede direitos, ela só quer permitir algum tipo de mudança quando ela é fortemente pressionada pela senzala. Isso vale para toda a humanidade, mas no Brasil, devido ao século de escravidão, isso é uma verdade dura e que faz com que até hoje a nossa elite se comporte dessa forma, com uma brutal indiferença frente ao sofrimento dos pobres, com uma brutal consciência de que pobre é um ser de segunda classe, e não aceita que haja uma subida de nível da classe trabalhadora, das classes populares. A grande rebelião que eles tiveram contra os governos do Lula e da Dilma, e isso explica parte do que foi o golpe, tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de não achar legal que os aeroportos estejam tão cheios de gente, que as universidades comecem a mudar de cor, que os pobres tenham acesso a bens que nunca tiveram. Isso piora quando eles percebem que essa ascensão dos pobres, de alguma forma, terá que ser feita à custa da perda de parte dos imensos privilégios que eles têm.
E por isso que eles atuaram e atuam até hoje, o tempo todo, com um processo de forte dominação na comunicação e na educação. Quem ouve o atual ministro da Educação, essa tragédia que está ocupando o Ministério da Educação, e ouve ele falar aquelas loucuras de dizer que a universidade não é tão importante, que as pessoas não devem ir para a universidade, qualquer um para a universidade e tal, ele apenas confessa e representa de modo mais claro, menos disfarçado, isso que a elite propõe. E é por isso que a Globo, é por isso que as televisões de todas, a Record, etc., desenvolvem toda uma programação, seja no noticiário, seja nos valores que são passados através das novelas, dos programas culturais e tal, essa prática de evitar o processo de conscientização. E é por isso que, tragicamente, o nosso povo acredita em alguém quando alguém fala que o Haddad ia distribuir uma madeira de piroca para as crianças, ou acredita que o Haddad ou nós iríamos obrigar as igrejas evangélicas a fazer casamentos gays, etc. e tal. Porque há uma ingenuidade, há uma inexistência de um processo de construção de uma consciência crítica no meio do nosso povo. É por isso que a tarefa principal da esquerda brasileira é fazer um trabalho de conscientização que não pode ser confundido com um trabalho de doutrinação. Daí a grandeza de Paulo Freire. Paulo Freire, e eu não quero resumir apenas em Paulo Freire, mas ele e todo um coletivo de educadores populares, de esquerda, viraram essa chave e nos demonstraram que há um caminho pedagógico que pode ser construído a partir da realidade do povo. Porque o erro que a esquerda praticou muito no país, antes do surgimento do PT, antes do surgimento dos nossos governos, antes do surgimento de Paulo Freire, é de que bastaria você fazer a pregação da palavra de cima para baixo, que você ia convencer as pessoas. E é por isso que nós éramos sempre derrotados. A gente consegue começar a ganhar maiorias quando a gente muda o método, quando a gente começa a conviver com o povo, a ir para dentro das periferias. A grande riqueza do final da nossa luta contra a ditadura, pessoal, foi que nós criamos um amplo movimento com forte participação das igrejas progressistas, sobretudo da Igreja Católica, que traz a teologia da libertação, mas com toda essa corrente inspirada em Paulo Freire, da educação popular, a gente começou a ir morar na periferia, a conviver com o povo, a trabalhar nas fábricas, e ser militante do partido significava estar dentro dos movimentos lutando, dentro dos bairros lutando, e a partir dentro do local dessas pessoas, começamos então a construir um processo de conscientização. Eu lamento demais, lamento muito, que nós nos perdemos um pouco nesse caminho, que nos burocratizamos, nos afastamos do processo de convivência com os povos. E os americanos, pessoal, a partir de um relatório Rockefeller, em 80, e começou em 80, que em 92 chega de fato a eles, que faziam um relatório de quanto a teologia da libertação era perigosa para a América Latina, começaram a destruir a teologia da libertação. Infelizmente, o Vaticano, sob João Paulo II, entrou nessa história, e eles foram bater exatamente nesse processo. O que era a teologia da libertação, na verdade? Era a aplicação das teorias da educação popular na teologia. E nós sabemos a importância da presença das igrejas na periferia. Quando a igreja retira os bispos progressistas e combate o clero progressista e as religiosas, religiosos e leigos que iam para a periferia, morar na periferia, conviver com a periferia, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam destruindo o cerne de um processo educativo na prática. Daí nós tivemos o quê?
a retirada das comunidades de base, a esquerda se burocratizando não substitui, e quem entra, além do tráfico e das milícias? As igrejas neopentecostais que nasceram aonde? Nos Estados Unidos, que fazem a pensão, fazem um trabalho importante na periferia, que nós devíamos estar fazendo, de acolhida, de dar nome para as pessoas, de ajudar o cara a sair da cachaça, da droga, etc. Recompõe famílias. A gente não pode negar esse valor. E nem temos que sair condenando por aí. Temos que denunciar os líderes nacionais deles, que são, de fato, comerciantes da fé. Mas tem muito pastor na periferia, tem muito evangélico, faz um trabalho importante que coincide, do ponto de vista da solidariedade, com o trabalho nosso. O problema é que ele é destinado, ele é voltado muitas vezes para um outro processo que não torna a pessoa autônoma, que não dá para a pessoa a perspectiva de libertar-se das causas dos seus males. Mas em vários aspectos eles podem ser nossos aliados. Vocês terem uma noção, dos 20 mil candidatos a vereador que nós tivemos no ano 2020, 2 mil e poucos são evangélicos. Então tem muito evangélico no PT, nós temos que acolhê-los e temos que dialogar com eles. Eu estou dando toda essa volta para dizer o seguinte: não há, minha querida Juscelene, minha querida Nivalda, nenhum trabalho que nós possamos fazer que não seja um trabalho de estar presente, de ser solidário junto do povo e, a partir da sua realidade, construir o processo de conscientização. Essa realidade que é aquilo que eu já falei na primeira fala, que é a dor que as pessoas sentem, que são os sonhos que elas têm. A gente tem que estar junto ali, ombreando, junto ali, lutando pelos. Por isso, minha querida Juscelene, o movimento de moradia é profundamente freiriano, quando ele junta as pessoas para lutar pelo seu direito a um lar e constrói junto o processo de pressão, de consciência das pessoas de que elas têm o direito à casa, assim como o MST é profundamente freiriano quando ele junta as pessoas, ao invés da inscrição no correio, como nos disse agora há pouco a Kelly, faz a inscrição do pessoal para ocupar a terra e tal. Nada mais freiriano do que essa prática. Prática acompanhada de uma reflexão. Paulo Freire nos ensinava assim: você parte da prática, você ilumina essa prática com novas informações, com comparações com outros processos que aconteceram, com a história de outros povos que fizeram lutas parecidas, e aí você descobre que a tua prática é mais ampla, que lutar pela casa aqui, ou lutar contra a discriminação do negro ou da mulher, tem a ver com a questão nacional mais ampla, com a libertação dos povos, com a emancipação, com a democracia, e assim por diante. Então, eu não vejo outro caminho de mobilizar esse povo que hoje está descrente, do que a gente estar perto desse povo e mostrar que há um caminho. E tem que ter paciência, tem que saber que não acontece do dia para a noite. Como eu falei antes, se fazer aliança com o PSD é uma coisa mais ou menos rápida, o entendimento que se faz, aliança com o povo é uma aliança que tem que ser costurada com a paciência, com a persistência, com a teimosia. Nós temos pressa? Temos que aproveitar cada momento para que a consciência não caminha linearmente, ela dá saltos também. Tem acontecimentos que são profundamente pedagógicos. A gente tem que estar ali para ajudar o povo a entender, a compreender. Mas ele é que vai entender, ele que vai compreender. Não somos nós que vamos depositar, feito alguém que deposita um dinheiro no banco, depositar a sabedoria neles também. Isso era um princípio do Freire. Então, minha gente, eu quero mais uma vez agradecer muito a Judete e a vocês todos a promoção dessa noite, dessa discussão, e ela precisa de fato continuar. Nós temos que, por isso que nós chamamos o nosso movimento aí da nova primavera dentro do PT de frenear o PT. O PT precisa se frenear no sentido de que ele tem que conviver com as lutas, conviver com o povo e dentro dessas lutas ajudar as pessoas a fazer esse processo de crescimento da sua consciência, mas sobretudo da sua prática. E é assim que nós vamos, quero insistir, construir
de fato, uma vitória eleitoral e política, e depois uma vitória que vai dar sustentação ao nosso governo, que vai ter que sim encarar a reforma agrária, a reforma tributária e fiscal, a reforma do Estado brasileiro, para colocar isso a serviço do nosso povo. Era isso, meu querido Leandro, que eu tinha para comentar. Obrigado, José. Vou passar a palavra para a Kelly. Obrigada, Leandro. Então, rapidamente, né, um comentário sobre as questões. Primeiro, essa feita pela Jusilene, né? Queria comentar a sua questão, Jusilene, falando um pouco sobre um elemento bastante importante trazido pelo Paulo Freire na sua obra, que a formulação é mais complexa, mas ele diz, né, assim, basicamente, de que muitas vezes no processo de organização, no processo mesmo de conscientização, de libertação, a gente percebe que para lutar contra o opressor, é preciso a gente lutar contra o opressor que está dentro de cada um de nós. Isso tem a ver com a própria ideologia da classe dominante, mas tem a ver com aquele papel que muitas vezes os nossos companheiros de base, do movimento de moradia, do movimento sem terra, assumem as ideias dominantes, que são as ideias da classe dominante, ou assumem as ideias e a defesa do opressor. Isso ajuda bastante a gente entender a vitória do Bolsonaro, por exemplo, na última eleição. E muitas vezes, né, no movimento de moradia, no movimento sem terra também, são muitos os relatos daquele companheiro e companheira que entrou para o movimento, mas entrou desconfiado, né? Por quê? Porque antes dele ser um sem-teto, ele ficava dizendo, né? Ah, mas esses baderneiros ficam invadindo a terra dos outros e tal, os outros trabalharam tanto para poder ter aquela terra, aí vem o pessoal e invade. E a gente sabe, né, que enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito, né? Por isso que a gente faz a luta da moradia, a luta da reforma agrária. Então, com certeza, Jusilene, tem um sentido freiriano nas lutas do povo, com certeza. E essa figura tão importante, né, da obra de Paulo Freire, de matar esse opressor que tem dentro de cada um de nós, do ponto de vista da consciência, é algo extremamente importante, né? Queria lembrar, né, aqui a Jusilene, enfim, né, também integra a campanha Despejo Zero. Sim. A gente está tendo muitos despejos na nossa cidade, é recordista, infelizmente, em relação a isso. E em novembro vai vencer aqueles 6 meses, que é o período que o Supremo Tribunal Federal determinou de suspensão dos despejos. Isso está nos preocupando muito, porque vai vir uma onda feia de despejo bem perto do Natal. Então nós temos que estar muito atento, né, assim, para poder exercitar essa pedagogia freiriana, também se colocar em movimento junto aos movimentos de moradia e de luta pela terra. Sobre a questão feita pela Nivalda, né? Nivalda, uma pessoa, né, ela abre falando da questão da educação que liberta as mulheres. Eu sei que na própria trajetória da vida da Nivalda, a luta pela educação, ela foi um processo de libertação, de descoberta de gênero, enfrentamento à violência, né? Então, minha irmã, é muito emocionante ouvir você falar, porque eu sei o quanto que você lutou, né, pelo seu processo de escolarização, também como uma ferramenta de levantar a cabeça e de dizer não em nosso nome, né? E conseguiu muitas coisas através disso. E hoje é presidente de uma cooperativa do nosso assentamento. E a pergunta dela é: como organizar a educação no nosso país? Veja, eu acho que o Paulo Freire, quando ele foi gestor em São Paulo, né, como foi secretário de Educação, ele indicou um caminho bastante interessante, né, que é o caminho da política pública, mas junto com a política pública, um movimento, né, um movimento popular de luta, de reivindicação, mas também de controle político sobre a educação, na época do MOVA, né? Então, se a gente conseguir combinar política pública com o fortalecimento de movimento popular,
a gente consegue pensar programas de governo, consegue pensar o nosso fazer legislativo, seja na Câmara, na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Federal, no Senado, onde for. Então é muito importante que a gente combine essas duas dimensões. Muitas vezes, um gestor, um vereador, uma vereadora muito bem intencionado, pensa muitas coisas e propostas boas do ponto de vista da política pública. Mas a política pública, né, infelizmente, ela nem se converte em lei, é um programa de um determinado governo. Se a gente cria um movimento popular de pessoas que se comprometem com aquela luta, e no caso da educação, aquilo nunca vai morrer, aquela política pública nunca vai deixar de existir, né? Então, é bastante importante que a gente combine essas duas dimensões. E o nosso querido Reinaldo Romero, né, traz aqui um relato de vida maravilhoso, né, que ele também, imbuído por esse título aqui da mesa de hoje, dos testemunhos, ele traz um testemunho de como é que ele se enxergou como educador, né, porque Paulo Freire deu a ele essa possibilidade de ser um educador. E na figura aqui do Reinaldo Romero, né, queria lembrar essa força potente que o Paulo Freire traz nessa obra aqui, Pedagogia da Autonomia, que o Leandro está citando, né, bastante também. Nessa pequena obra, ele traz uma discussão muito importante dessa relação ser humano-natureza, né? E olha que interessante, o Paulo Freire, já ali, né, essa obra foi escrita ainda, né, meados da década de 90, ele fazia uma discussão ambiental muito importante. Ele fazia, inclusive, a reflexão de que se o ser humano se entender como fora da natureza, não como um organismo da natureza, isso vai se transformar numa tragédia. E aqui, agora, né, 20 anos depois, a gente já sente os efeitos, né, daquelas mudanças climáticas que não é lá para frente, é que já está acontecendo, né? Então, o Reinaldo Romero, ele integra o Movimento Pau Brasil, um movimento, né, assim, histórico aqui da nossa cidade. Amanhã é o Dia da Árvore, então que a gente se engaje muito, né? A Pau Brasil tem aquela frase célebre, né, que está em muitos adesivos de carro na nossa cidade, que é maravilhosa. Tá com calor? Plante árvores, né? Só que não é só plantar uma árvore, mas é fazer toda uma discussão sobre o modelo ecológico, né? Sobre a questão. E aí depois, né, nós tivemos a possibilidade de ser continuadores dessa luta da Pau Brasil, mas pensando também na agricultura, na agroecologia, na agrofloresta, né? Que é você produzir alimentos respeitando e manejando florestas, trabalhar um solo de floresta, um solo diverso para a gente poder ter plantas diversas. Então, hoje de manhã, alguns também devem ter visto essa notícia, saiu na Folha de São Paulo, né? Nos últimos 70 anos, o aquífero Guarani em Ribeirão Preto foi rebaixado a 120 metros. Nós sabemos que é uma exploração absurda do aquífero Guarani em Ribeirão Preto, né? Terrível, né? A água que sai da nossa torneira é uma água maravilhosa, mas é uma água que vem do aquífero, esse que é o maior reservatório de água potável do mundo, que perpassa 4 países. Infelizmente, nossa cidade é a que pior trabalha com o aquífero Guarani. Ainda bem que nós temos uma fazenda da Barra, que se tornou assentamento, e conseguimos preservar ali aquele espaço. Então, que dessa relação, que o Paulo Freire já trabalhava no Pedagogia da Autonomia, relação ser humano-natureza, que a gente também incorpore essa questão ambiental como uma questão fundamental para os educadores e educadoras, para o trabalho de base, né, para o trabalho com a nossa sociedade. Então, é isso. Obrigado. Antes de passar a palavra para a Judete, e encerrando aqui a minha contribuição também nessa mesa fantástica, gostaria de terminar falando um pouco mais do Paulo Freire nessa questão da educação e na pedagogia da autonomia, que tem muito a ver com a noite de hoje, testemunhos da praxis freiriana, e aí uma pequena adaptação. Mulheres e homens que somos, né,
nos tornamos educáveis na medida em que se reconhecemos como seres inacabados. Não foi a educação que fez mulheres e homens educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que gerou sua educabilidade. É também na inconclusão de que nos tornamos conscientes e que nos inserta no movimento permanente de procura que se alicerça a esperança. Viva Paulo Freire vivo, viva a nossa semana de comemoração dos 100 anos de Paulo Freire. Passa a palavra para... eu nasci numa casinha para baixo da linha ali. Entre a linha e o Córrego do Ribeirão, ali pertinho, quando junta com o Laureano, sabe? E meu pai tinha muito filho, né? Nós muito irmão. Logo o dono da casa botou nós pra fora, porque falou que ia fazer umas coisas ali, derrubou a casa, botou nós no meio da rua. Fomos lá pro Borborema. Lá eu fui, logo pequenininho, fui plantar café com meu pai, colher café, algodão, depois começamos a trabalhar na lavoura da cana. Eu ia estudar, chegava lá na escola de noite, não tinha jeito não, era só dormir. E com fome ainda, a barriga roncando. Foi um ano dessa labuta tentando aprender as coisas. E a professora brigava comigo, batia na minha mão de palmatória. Miguel, você não sabe ler, seu analfabeto. E botava de joelho em cima do milho, porque eu não sabia falar meu nome direito e escrever. Saí da escola, aí depois só de grandão, com a vizinha falou, Miguel, lá na Coab tem uma professora lá que está ensinando os adultos a escrever e ler. Fui lá. Aí a professora pegou minha mão, começou a me ajudar a juntar as palavrinhas, a falar, Miguel, acompanha eu, fala, tijolo, escreve tijolo, banana, casa, cavalo, porco, cerca, facão, chapéu, patrão, salário, direito do trabalhador, dever, férias, isso, tudo certinho. Aí eu fui aprendendo, jeito muito fácil. Olha, login, eu chamei meus amigos também para ir lá aprender. O Zé Catonha aprendeu, a Zefa, isso, tudo isso, a comadre Florzinha, o Lelelelé, todo mundo aprendeu a ler e escrever. E nós estamos ficando maravilhados. Eu falei, professora, quem que foi que criou isso? Ela falou, foi um tal de Paulo Freire. Juntei todos os cadernos, botei numa caixa, passei um papel de presente, amarrei com uma fita, pus uma embira de bananeira, comprei passagem lá para São Paulo, que falou que ele estava morando em São Paulo. Aí eu falei, vou para lá. Olha, veio a notícia, Sr. Paulo Freire morreu. Nossa, foi uma tristeza só lá na roça, todos os amigos chorando, que o homem que ajudou a gente a ler e escrever, a aprender as coisas da vida e do mundo tinha morrido, esse homem não podia morrer. Aí a professora Dona Megarda falou, não fica assim, Miguel, Paulo Freire não morreu, ele tá vivo, mundo afora, todo mundo lendo, aprendendo as coisas com ele e se salvando das injustiças, das humilhações dos patrão, do povo, o povo oprimido, lutando pelos direitos da opressão do mundo. Paulo Freire, viva Paulo Freire, viva!